Muito bem, irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Sejam sóbrios e vigiem. Um alerta da palavra de Deus para as nossas vidas. Sejam sóbrios e vigiem. Nós vamos estar pensando sobre esse tema, porque existem muitos inimigos ao nosso redor. E eu quero pensar sobre isso, para a gente ser sóbrio e vigiar, focando o principal inimigo, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Porque o nosso inimigo não são as circunstâncias da vida, não são as situações de dor e de sofrimento. A gente tem uma tendência natural de focar os desafios do hoje, as circunstâncias da vida, os momentos de crise, os momentos de dor, de sofrimento, como o nosso principal inimigo. Até por isso muitas pessoas vêm até a igreja, porque estão vivendo um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de problema, seja físico, seja de relacionamento, seja financeiro, e aquele é o seu principal problema. Não. Eu quero dizer que existe um problema extremamente maior por trás das circunstâncias da vida e do nosso dia a dia. E nós, que somos de Deus, precisamos ter esta revelação. Então hoje, por exemplo, nosso maior inimigo não é a crise que a gente está vivendo devido ao coronavírus, ao afastamento social, à pandemia. Isso está gerando uma série de problemas. Problemas de medo, problemas de saúde, problemas financeiros, enfim, despertando desequilíbrios emocionais, uma série de situações e de problemas. Só que por trás de tudo isso, existe um inimigo muito maior, que é o diabo. E esse inimigo, ele veio para usar essas situações do cotidiano para roubar, matar e destruir. Para lançar as suas armadilhas e poder enredar aqueles que estão enebriados, embebedados, relaxados, distraídos, e é assim que ele pega o ser humano. Por isso, o bom conselho da palavra é: sejam sóbrios e vigiem. Eu quero ler esse texto com vocês, que está em 1 de Pedro, primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu à igreja, no capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler verso 8 e 9. Que diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A existência, então, do diabo é uma doutrina bíblica. Tem uma ação que a gente muitas vezes toma de não querer falar sobre certos assuntos, talvez assim pensando mentalmente que ele vai sumir. Por exemplo, a gente não gosta de falar da morte, porque eu quero que ela suma da minha cabeça. Mas você deixando de falar da morte, ela é uma realidade da vida. Você falando ou não, ela existe e não tem como anulá-la. Nós vamos enfrentar esse que é um dos principais inimigos da nossa vida. Por que as pessoas não gostam de vir à igreja? Porque, via de regra, na igreja elas vão ouvir falar sobre o pecado que vai contra a vontade de Deus. E as pessoas não querem ouvir sobre o pecado. Incomoda
ouvir sobre a questão do pecado, que é um dos nossos grandes inimigos. Mas ele existe, ele está aí, faz parte das escolhas da vida do ser humano. E uma outra coisa que a gente não gosta de falar é do diabo. Usa até outros adjetivos, apelidos. E não é uma questão de gostar ou deixar de gostar, mas é uma questão de entender que é bíblico, ele existe, ele veio para roubar, matar e destruir, é o inimigo das nossas almas, é o enganador, é aquele que coloca os ardis para que o ser humano possa cair nessas armadilhas, e a gente precisa entender tudo isso, que não é, se você deixar de falar, ele vai deixar de agir. Aliás, eu acho que uma grande estratégia de enebriar as pessoas é não querer tocar em certos assuntos, é colocar como tabu certos assuntos. E um dos tabus, talvez, de assuntos difíceis de abordar na igreja, é esse. É a ação do diabo diante das situações de sofrimento, das situações de dor, nas situações de angústia, de dificuldade, sejam elas nossa ou dos nossos familiares que nós amamos, seja ela física ou espiritual ou emocional. A gente não gosta de tocar muito nesse assunto do sofrimento. Sofrimento não é um assunto muito popular na igreja. Porém, é o assunto desse capítulo, de uma boa parte da carta que Pedro escreve. Ele começa o capítulo 5 falando, se associando aos líderes da igreja, aos presbíteros da igreja, diz: vocês que são presbíteros como eu sou, nós precisamos prestar atenção e trabalhar. E ele fala: eu que sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele começa assim o capítulo 5. Ou seja, o nosso Senhor sofreu. A nossa referência maior de fé e de prática, Jesus Cristo, foi um homem de dores, varão de dores. Ele sofreu na sua carne, ele sofreu no seu sentimento, todas as dores que a gente possa imaginar. Pedro, um homem experimentado em dores. Quem ouviu a ministração da semana passada, que o pastor Marcos pregou, viu que ele sofreu porque ele negou Jesus. Ele foi tratado nisso. A Bíblia fala que ele saiu chorando amargamente. Ele sofreu profundamente por ter feito aquilo. E a sua vida foi vida de sofrimento. Não só ele, mas como todos os apóstolos de Cristo sofreram. Irmãos, o sofrimento não é uma afirmação de que Deus não age, porque o próprio Pedro, ele testemunhou milagres tremendos da parte de Deus. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, mas ele não nega a existência do sofrimento. E quando ele aborda esse assunto do sofrer, ele fala que os seus irmãos que estão espalhados por toda a terra também passam por situações de sofrimento. E aqui a gente aprende algumas coisas. Primeira delas é que essa palavra nos dá um alerta, porque quando nós estamos passando por um processo de sofrimento, parece que nós somos os únicos no mundo. A gente não consegue enxergar mais nada e mais ninguém, somente o nosso sofrimento. Somos egoístas naquele processo. A gente às vezes nem considera as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, que estão sofrendo também por causa do nosso sofrimento, mas a gente só enxerga a nossa vida. Só o nosso sofrimento. É o sofrimento egoísta que o ser humano vive. Aí Pedro está falando, amplia a tua visão. Todo mundo passa por sofrimento. Todos passam por sofrimento.
todos, inclusive Jesus Cristo, inclusive os apóstolos. A igreja, muitas igrejas, irmãos, a gente precisa tocar nessa ferida, nesse assunto do sofrimento, porque a gente às vezes pensa, não, eu quero ouvir uma palavra na igreja, não é, que me jogue para cima, que me dê entusiasmo, que eu saia daqui, não é, pulando e cuspindo fogo, que eu saia daqui animado. Isso é de um certo ponto um enebriar da nossa mente. Nós vamos ver isso. É sair de uma realidade. E eu quero ir na igreja de novo, porque eu quero sair da realidade de novo. E as palavras, não, sai dessa situação de embriaguez e seja sóbrio. A vida nos reserva situações de dor e de sofrimento. Não é uma palavra fácil da gente tratar, mas a Bíblia, ela trata desse assunto aqui, e é fundamental. A gente vai entender a importância disso daqui, irmãos. Porque se a gente não entende, e muitas vezes é um erro da própria igreja que não prega essa mensagem, as pessoas de fato pensam, eu vim para a igreja, agora eu vou parar de sofrer. Todos os problemas vão ser resolvidos muito fácil, né? Tá tudo bem, tá tudo resolvido, não tem mais problema na minha vida. E aí você, na real, você sabe que os problemas continuam. E aí a pessoa, não, esse negócio de igreja não está dando certo para mim, porque eu estou na igreja e as lutas continuam. Que igreja é essa? Não é a igreja da Bíblia. É uma igreja que está trazendo uma mensagem gostosa de ouvir, mas que na prática não tem mudado o caráter das pessoas, não tem mudado a vida das pessoas. E um outro ponto, então, que a gente aprende é exatamente esse. Os sofrimentos, eles são comuns. Eles estão acontecendo. Eles acontecem. Eu sei que Deus tem nos preservado, Deus tem nos abençoado, né? Nesse momento de pandemia, Deus tem guardado a sua igreja. E talvez você não esteja sofrendo diretamente em você mesmo essas dores, mas as pessoas ao nosso redor estão sofrendo. Quase todo dia alguém senta na minha sala para chorar, chorando por causa dos sofrimentos da vida. E isso gera um sofrimento para mim, porque eu preciso em Deus buscar uma resposta para as minhas ovelhas, para os meus irmãos. Então talvez você diretamente, sua vida está legal agora. Mas tem um pouco de sensibilidade, né? Que os nossos irmãos estão sofrendo. E isso precisa mexer com o nosso coração. Agora, a questão não é evitar situações de sofrimento. O mais perigoso aqui é o que está por trás desse sofrimento. E qual vai ser a minha atitude diante dessa situação de dor e de sofrimento? A minha reação, que resposta eu estou dando às situações de sofrimento da vida? Porque a gente viu, e a gente vai entender aqui no detalhe, que o diabo está ao derredor, como um leão, procurando a quem tragar, diante dos sofrimentos da vida. Mas Deus está também conosco, a gente vai ver, esperando uma resposta daqueles que creem no seu nome, daqueles que esperam no Senhor. Tem um comentarista da Bíblia, chamado William Barclay. Ele diz assim: a vida não existe para destruir, senão para nos formar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o dom da vida, ele foi dado para a gente viver e sermos formados por Deus.
Então, Deus está nos formando. Essas circunstâncias, por mais duras que elas sejam, elas estão de alguma forma nos formatando, nos colocando no formato de Deus. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes, participamos juntos, coparticipantes das aflições de Cristo, das dores de Cristo, para que possamos reinar com Ele eternamente. Há um preço a ser pago. A gente tem que entender que Deus está nesse processo de formação. E é difícil isso. Quando a gente quer proteger, a gente quer preservar, a gente não quer falar, a gente quer fazer de tudo para desviar do sofrimento. Isso é a ação natural. Quando a gente tem um filho, a gente vai fazer de tudo para proteger. Ele vai crescendo, a gente vai continuar comprando as brigas, tomando as dores, não aceita crítica, protege aqui, esconde. Antigamente a gente falava debaixo da saia da mãe, fica lá escondido, protegido. Aí cresce, 20 anos, 30 anos, 40 anos, escondido, protegido, guardado, financiado e etc. Já imaginou uma pessoa crescendo sem enfrentar sofrimentos, dores, dificuldades? Que tipo de ser humano, uma anomalia vai ser formada ali? É por isso que a sociedade está tão ruim, porque as pessoas desviam, as pessoas vão se embebedar, e nós vamos entender se embebedar, que é o contrário de estar sóbrio, é estar enebriado. Nem sempre é a cachaça que faz isso, tem um monte de outras coisas na vida que tira a gente da condição da realidade. E tem gente assim, até hoje, adulto, fugindo da realidade, na fuga, negando, não querendo ter os enfrentamentos que a vida reserva situações de dor e sofrimento. Tais pessoas já caíram na armadilha do inimigo e precisam ser restauradas dessa condição de vida. Um exemplo que eu citei assim no detalhe foi o exemplo de Moisés. Quando ele se sentiu forte, preparado, queria fazer alguma coisa por Israel, na sua força ele foi lá, brigou com o egípcio, matou o egípcio, e só conseguiu ser acusado de assassinato, ser perseguido, teve que fugir. E foi ser tratado no sofrimento, 40 anos no deserto. Sofrimento, dor, sol nas costas, para aprender alguma coisa. O próprio Pedro, que nós aprendemos a semana passada sobre ele, que passou pela peneira de Satanás, e ele deu lugar ao diabo, porque ele negou Jesus, e sofreu as consequências, e se distanciou, e quase desistiu, voltou para a vida de pescador. Jesus teve que ter um encontro com Pedro para restaurá-lo, mostrando que a vontade de Deus é a restauração, e não a destruição. Quantas vezes a pessoa está lá, já fez a coisa errada, está tudo complicado, aí o Senhor aparece e fala: apacenta as minhas ovelhas, o meu projeto continua na sua vida. Com Moisés faz a mesma coisa. Ele já tinha desistido de Egito, ele estava 40 anos no deserto, aí Deus teve que ter um encontro com ele na sarça ardente e falar: eu tenho um projeto para a sua vida. É assim que Deus age. O inimigo é que veio e fala assim: você não presta mais, você não serve mais, você errou feio, você está excluído. Ele veio para matar, roubar e destruir os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor está sempre agindo na restauração. Esse é o agir de Deus. Por isso, eu preguei alguns domingos atrás, o verso 7 de 1 Pedro, capítulo 5, fala assim: lancemos sobre Ele, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade é essa marca da gente ficar inebriado. Quem fica ansioso não percebe o quanto de chocolate que está comendo. Ele fica anestesiado. Quem fica ansioso não sabe que está falando demais.
né? Não percebe que está falando demais, falando muito, falando muita bobagem. Não percebe, porque está ansioso, ele está desligado das realidades. Por isso a gente deve lançar sobre Deus as nossas ansiedades, para poder ser sóbrio e vigilante, para poder ter uma visão mais clara das situações da vida. Precisamos prestar atenção nos detalhes, porque uma armadilha pode estar no próximo passo da nossa vida. Um general antigo dizia assim: confiem em Deus e mantenham a pólvora seca. Confie em Deus, Deus está no controle, mas faz a sua parte, porque se o inimigo aparecer, você está preparado. Se mantenha preparado. E Pedro fala isso, irmãos, porque ele está escrevendo aqui agora um homem mais maduro, experimentado em dores, cheio do Espírito Santo, escrevendo para a igreja. Por quê? Um dia ele não vigiou. Imagina ele do lado de Jesus. Jesus, aquele que multiplica pão. Jesus, aquele que ressuscita mortos. Estou no monte com Jesus. Jesus está orando. Eu vou relaxar. Vou sonhar. Vou dormir. Foi isso que ele fez. Não vigiou. Ele errou. Então ele sabia da importância da gente não ficar ansioso ou inebriado, mas sermos vigilantes, cuidadosos, prestar atenção. Não admitir o sofrimento parece uma das grandes estratégias do diabo hoje, que está criando pessoas que não admitem sofrimento. E se eu estou sofrendo aqui, eu vou fugir para tentar encontrar alegria em outro lugar. Por que as pessoas fogem do casamento? Para buscar alegria. Por que as pessoas fogem da igreja? Porque está sofrendo e precisa aliviar o sofrimento. A fuga talvez seja uma das armadilhas que o diabo tem colocado nessa geração. Fugir do problema. O que a cachaça faz? Fugir do problema. Quando acaba o efeito da droga, da cachaça, volta para a realidade. Eu não quero sofrer, eu quero me inebriar. Por que algumas palavras servem para isso? Eu não quero voltar para a realidade da minha vida, que é muito ruim, muito chata, minha casa é complicada. Então eu preciso ouvir uma palavra que me deixar inebriado. Esse é um dos pontos, irmãos, que eu tenho pensado sobre isso esses dias, que torna o enredamento das redes sociais, que dá para a gente comparar com um enredamento que o diabo está colocando sobre a vida das pessoas, nessa questão do engano. Quem que é o cliente principal? Quem que é o produto? Primeiramente, qual é o produto? Quem é o produto das redes sociais? Quem que é o produto do Facebook? Porque o Facebook é o dono do Instagram, é o dono do WhatsApp, que todo mundo usa. Quem que é o produto do Facebook? Quem que é o produto do Google? Quando a gente está nessas redes sociais, não aparece ali as propagandas, está ali, girando, daqui a pouco aparece uma propaganda. Aparece várias. E aí em algumas você dá uma paradinha para olhar, dá uma olhada. E é interessante que eu, por exemplo, o que aparece para mim é curso de teologia, palestra não sei o quê, seminário da igreja tal, liderança, culto não sei do quê. Mas como que ele sabe que eu me interesso por essas coisas? Eu vou passando lá, às vezes você pensou em comprar um tênis. Aí você está passando lá, propaganda do tênis. Pensou em comprar uma televisão, propaganda da televisão. É
essas propagandas não são o produto das redes sociais, elas são os clientes, são as empresas que injetam dinheiro por causa de um produto que a rede social tem, que é você. Você é o produto da rede social, eu sou o produto da rede social. Assim como existe a análise do preço das empresas, do mercado futuro, da progressão do petróleo, consumo mundial, do consumo mundial da carne, porque isso vai fazer a precificação e o valor das empresas. Hoje, uma empresa de rede social é quantos milhões ou até quantos bilhões de seres humanos vão estar conectados nessa rede daqui a algum tempo. E esse é o valor milionário, bilionário, trilionário das empresas de rede social. Nós somos o produto. Eles vendem a nossa permanência nas redes sociais. Então, tudo que tem lá é para nos prender. 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Depois tem ferramentas que vai dizer quantas horas por dia em média você fica na rede social. E aí você vai ver o quanto você está sendo vendido pelo Facebook e assim vai. Nós somos os produtos. Quanto mais eles nos prender ali, mais valor essa empresa de rede social ela vai ter. E o que acontece? O que entra nos nossos olhos, irmãos, e o que nós ouvimos, então, textos e vídeos, tudo que a gente vê e a gente ouve, isso vai estar sendo gravado aqui no nosso disco rígido, que é o nosso cérebro. É a mesma lógica do computador. Então hoje existe inteligência artificial, engenheiros de computação, que eles estão estudando os neurônios, eles estão estudando a psicologia para poder programar a minha vida e a sua vida dentro das redes sociais. Não é teoria de conspiração, não, é real. Eles estão pagando muito dinheiro para entender como o seu cérebro funciona, para você não conseguir desgrudar daquilo. São as sensações, são os desejos. E aí é uma situação de sair da realidade que eu estou falando. É uma outra forma de se embebedar numa realidade de um mundo paralelo. A pessoa deixa de discutir coisas sérias da vida, de fazer coisas sérias da vida, de discutir coisas sérias de dentro da sua casa, da sua família, porque ela faz uma fuga para as realidades virtuais da rede social. Deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de ler a Bíblia, deixa de conversar para ficar ali preso. Sair da realidade. E eles vão entendendo o que você gosta, como que eles sabem que eu gosto desse assunto. Quando você entra no YouTube, ele já sugere os vídeos que você gosta de assistir. Não é você que está procurando, é eles que estão te achando. Você está entendendo esse enredamento de sair de uma realidade? Por que a pornografia é uma coisa tão demoníaca dentro das redes de computador, do celular? Porque ela desperta o desejo sexual, principalmente do homem, que é a visão, e prende ali, ele gasta tempo, ele gasta dinheiro e ele destrói a sua vida, o seu relacionamento por causa daquilo. É um enredamento, é sair de uma realidade. E aí eu vou ver a receita que eu quero, eu vou ver o lugar que eu quero viajar, eu vou ver o que eu preciso comprar, eu vou ver o culto. Eu fico preso ali em muitas situações, fora da realidade. Fuga daquilo que é real. Agora, o que mais me deixa preocupado, irmãos, é o seguinte: a rede social é algo recente, e essas tecnologias são recentes. Você imagina uma criança que está crescendo agora, quando ela tiver pouco tempo de vida, ela vai ganhar um celular e ela vai criar uma conta na rede social. Ou seja, uma geração que está sendo formada no seu caráter, nas suas experiências de vida,
mergulhando numa vida que é irreal. Que tipo de ser humano a gente vai ter daqui 20 anos? Por isso as pessoas estão cada vez mais fracas no seu sentimento, na sua emoção, na sua alma. Porque o que a revista fazia antes, a novela fazia antes, agora multiplica milhões de vezes o que a rede social está fazendo. Nos tira da realidade. E é exatamente isso que o diabo faz. Ele vai mostrando ali uma fuga da realidade, vai colocando as armadilhas para a pessoa deixar de congregar, deixar de crer na palavra, deixar de se reunir como igreja, com os irmãos, em célula, em culto, em bate-papo, em estar junto. E o gatilho disso é o sofrimento, é a dor, são os problemas. O que o diabo faz é isso. A Bíblia fala que ele fica ao derredor, rugindo como um leão, querendo tragar. Você já deve ter visto os documentários, os documentários de animais que eles gostam mais de mostrar é a ação da caça do leão. Que ele espreita, ele se camufla, ele não deixa ser visto, ele fica ali sorrateiro, em silêncio, aguardando alguém para pegar. É assim que o leão faz. Mas a gente vê lá que ele não vai no meio do rebanho. Ele olha aquele mais novinho, que não tem força ainda, que não desenvolveu ainda, que fica vai ficando um pouquinho para trás, um pouquinho desgarrado do rebanho. Ele pega aquele que está doente, que está machucado, que está com dor, que está sofrendo e que não consegue acompanhar o ritmo do rebanho e vai ficando meio para trás. Ele pega aquele que está velho, cansado, não tem mais a mesma força, a mesma disposição e vai desistindo, vai ficando para trás. Ele escolhe esses. Por isso que a gente precisa ser sóbrio, voltar para a realidade, entender essa estratégia do inimigo. O lugar de proteção é congregar, é estar no meio, é estar no centro, é caminhar junto, é ser um único corpo. O rebanho significa isso, um único corpo ali, que ele dá medo, não posso chegar perto desse lugar. E o que acontece na igreja não é isso? Por que as pessoas vão desistindo? Cansei. Não, estou muito machucado com essa igreja. Não aguento mais, estou ficando doente. Estou fraco. Tudo isso, essas pessoas já caíram no enredamento. A qualquer momento elas vão ser devoradas. Esse é o cuidado do alerta que Pedro dá. Não foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos? Vocês aprenderam aqui a semana passada na palavra que Jesus foi e Pedro ficou de longe, estava com medo, olhou de longe e quando está longe o diabo pegou, ele negou e teve que sofrer todas as consequências que sofreu. Por isso ele fala agora, por experiência própria, isso é muito perigoso, fica longe, não deixa o inimigo te mirar, porque se ele te mirar, ele só vai esperar o tempo da desconexão. Você ficou longe, ele vai pegar. Ele existe e ele está aí para roubar, matar e destruir. E ele diz, Pedro fala, sejam sóbrios, resistam, permaneçam firmes na fé. Essa é a forma de lidar com o sofrimento, irmãos.
A gente precisa entender isso. O sofrimento existe, eu preciso saber lidar com o sofrimento, com essa resistência, firmado na fé, lembrando que Deus tem um propósito na minha vida, que a gente vai ver daqui a pouco, sabendo que Ele está comigo nesse sofrimento, e que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Tenham bom ânimo, tá tudo difícil, o sofrimento está aí. Eu preciso então entender que ele existe, eu preciso ter sinceridade para esse enfrentamento. Tem uma história que fala sobre um grande compositor que foi convidado para ouvir uma moça cantar a sua música. E ele foi. Chegando no local, o som que as pessoas testemunhavam, daquela música, aquela voz linda, afinada, aquela voz limpa, uma técnica apurada de discernir o tempo da música. A princípio, tudo perfeito. Cantou a música dele. E aí pediram a opinião do compositor. E ele disse o seguinte: chegará a ser realmente grande quando lhe suceder algo que quebrante o seu coração. Ou seja, técnica perfeita, mas sem coração naquilo que estava fazendo. Não entendia talvez o sofrimento que o compositor teve para criar aquela obra. E talvez seja isso. A gente quer servir a Jesus sem discernir o sofrimento que Ele passou para gerar e criar essa vida. Então nós precisamos entender isso. Sermos apurados, lapidados nas dificuldades da vida. O sofrimento corporal e a tristeza de espírito fazem duas coisas no ser humano. Ou fazem que o ser humano sofra um colapso, e muita gente está sofrendo um colapso por causa do sofrimento, da dor psíquico, emocional. Ou forja um caráter sólido nessa pessoa. Se ela der ouvidos e cair na cilada do diabo, desconectar, desistir, ela vai sofrer um colapso, mais cedo ou mais tarde. Da vida, da família, da história. E é isso que a gente tem testemunhado. Mas se ela permanecer firme na fé, se manter vigilante, atento, ela vai sair dessa condição com um caráter fortalecido. Vai ser mais difícil de derrubar essa pessoa. Tudo depende de cair na armadilha ou de resistir ao diabo. Ele não vai desistir. Ele está aí ao derredor. Agora eu quero falar um pouco o que Deus tem. Se Deus permite que o sofrimento exista, se Deus não diz, olha, entrega a sua vida a Jesus e o seu sofrimento vai acabar. Não foi isso que Jesus e que a palavra nos diz. Então qual que é o propósito de Deus nessas dificuldades da vida? Então lembra, verso 7, lançai sobre ele a nossa ansiedade. Aí 8 e 9, vigie, seja prudente, presta atenção, o diabo está querendo te pegar, se mantenha firme na fé. Verso 10, fala aquilo que Deus está querendo construir na nossa vida, que diz assim o verso 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e lhes porá sobre firmes alicerces. Aqui está falando do propósito de Deus. O Senhor, no processo conquistado na cruz por Jesus Cristo, nos chama para uma glória eterna e não para uma situação momentânea. Já faz a gente ampliar a nossa visão.
E que essa circunstância toda, que ele chama de um breve, um pouco tempo de sofrimento, ele não nega que não exista. Mas ele diz que comparado com o que ele tem para nós é breve. O desejo dele é nos restaurar, nos confirmar, nos dar força e nos colocar sobre um firme alicerce. É o processo da lapidação. Eu estou falando aqui já há bastante tempo. Ou seja, uma pedra bruta, se ela não for lapidada, ela não tem valor, ela não cumpre os seus propósitos. Você passa por ela, você nem olha, dá um chute nela e larga ela lá. Essa é a pedra bruta. É diferente do brilhante. Mas para sair de uma condição de pedra bruta e refletir a luz, tem o processo, que é a lapidação, que é lixar, que é esfregar, que tem o atrito, que tem o calor, é polir, que dói, que machuca, que tira a lasca. Mas quando termina, tem um outro valor. Se você passar por ela, você vai abaixar e vai pegar, isso aqui tem valor. Isso aqui está brilhando, é diferente. Mas teve que passar pelo processo da lapidação. Todos os homens de Deus passaram por esse processo. Os apóstolos, os patriarcas, Moisés, que eu falei, teve que ser lapidado no deserto. Pedro, no seu ímpeto, na sua coragem, na sua força, cortando orelha de guarda, se achando o líder, teve que ser quebrado para entender o sofrimento de Cristo. Teve que entender que ele não era nada. Teve que chorar amargamente e sofrer para que pudesse ser restaurado por Deus. É a lapidação. A pandemia está nos lapidando. Todas essas situações de sofrimento da vida, lapidação. E Deus não está nos chamando para fugir, para se esconder na barra da saia da mãe, para negar que vou para a igreja, o sofrimento acabou. Tudo isso é artimanha do diabo para nos tirar da realidade. Que a palavra de Deus fala é para a gente ser firme na fé, vigilante, sóbrios, consciente, buscando em Deus força, para que quando a gente passar por essa situação e olhar para ela, eu fui restaurado em Deus naquela questão. Eu fui confirmado na fé. Eu estou firmado agora no alicerce inabalável. Eu estou compreendendo mais profundamente o que é de fato a obra de Cristo. Foi isso que fez com que Pedro levasse a obra de Cristo até a morte, que foi o que ele fez. Então, para encerrar, em resumo, de uma forma muito prática, sem colocar... É gostoso, irmãos, quando a gente termina um culto e os irmãos batem palma. Mas quando eu termino um culto e fica aquele silêncio, eu penso, Deus tocou corações nessa palavra. As circunstâncias da vida reservam sofrimento para justos e injustos. Isso é... Imagina se a gente não passasse por sofrimento, a igreja seria arrogante, falta de misericórdia da vida das pessoas. A gente tem que entender que a gente tem que quebrar, que a gente não é nada sem a misericórdia de Deus, sem o encontro com a sarça ardente, sem Jesus ir lá e restaurar e falar, apacenta as minhas ovelhas. Então as circunstâncias são os processos. Dentro dos processos da nossa vida, a todo lugar, o diabo vai colocar armadilhas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, ele tem propósito de restaurar,
de confirmar, de dar forças e de colocar-nos num firme alicerce. Essa é uma igreja que amadurece, é uma igreja consciente, é uma igreja que rompe em milagres, é uma igreja de poder, mas que sabe cumprir o seu papel. É muito gostoso você seguir Jesus quando Ele está partindo o pão e está falando, olha, estou multiplicando o pão, vem comer, tem pão para você. Vai vir um monte de gente querendo comer. Mas quando Jesus vai para o sofrimento, todo mundo fugiu e ficaram só espiando de longe. É mais difícil. Mas é só quando a gente é quebrado nisso, é que de fato a gente entende o amor de Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, o amor de Deus pela humanidade. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Receba esta palavra da parte de Deus. Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas na Tua presença. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações, olha para dentro de cada um de nós agora, Senhor. Conhece os nossos sofrimentos, as nossas angústias e dores. Senhor, nós não conseguimos sozinhos, nós não temos forças, Pai. Precisamos do Senhor. Como nós cantamos aqui, Senhor, preciso de Ti. Somos totalmente dependentes do Teu favor em nossas vidas, Pai. Senhor, preserva-nos. Tira-nos, Senhor, de uma mentalidade irreal, fantasiosa, que nega, Senhor, as situações da vida, que fogem, Senhor. Tira, Senhor, essas fugas que nos colocam como presas fáceis do inimigo. Ah, Deus, o que está nos embebedando como igreja? Que práticas são essas? Que comportamento é esse, Senhor? Olha para dentro de nós, Pai. Senhor, antes mesmo de repreender o inimigo, eu quero repreender, Senhor, todo esse embebedamento, Senhor, essa mente, Senhor, fantasiosa, do meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, que vem agora uma sobriedade, que vem agora, Senhor, um olhar vigilante, Senhor, que vem agora, ó Pai, uma percepção de espírito, para a gente enxergar essas armadilhas que estão à frente. Senhor, nos preserva como igreja, como família, como seres humanos, como filhos amados que o Senhor nos comprou. Nos preserva, Pai. A Deus, e abrevia, como nós lemos aqui, abrevia esse tempo de sofrimento. Confirma cada um que está aqui esta manhã, cada um que está acompanhando esta live, confirma essas vidas. Restaura, como o Senhor restaurou Moisés na sarça ardente, como o Senhor restaurou Pedro, Senhor, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Restaura. Ah, Deus, fortalece e firma nos alicerces da Tua palavra, Senhor, para que a gente seja inabalável, para que possa vir qualquer vento, qualquer tempestade, porque elas existem, são ingovernáveis, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar o nosso pé na rocha, que é Jesus, Senhor, que possamos ser essa casa inabalável. Oh Deus, faz assim com as nossas vidas, Pai. Amadurece, Senhor, este corpo, para que as pessoas possam Te conhecer, de fato, Senhor, Te conhecer. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma semana de bênção, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.